Bom dia, sexto ano. Vamos para a nossa segunda aula sobre a África Antiga. Na aula passada, nós vimos essas páginas. O início do capítulo, essa página aqui que fala sobre as diversas organizações sociais e políticas. E a próxima que vai falar sobre o reino de Kush, tá? Deixei um exercício ontem na plataforma e hoje vamos dar continuidade. Aqui nessa página fala um pouquinho sobre patriarcado e matriarcado. Que matriarcado, vocês sabem que é o poder nas mãos de uma mulher. E patriarcado é o poder nas mãos de um homem, certo? Só vocês lembrarem de mãe e pai. Matriarcado, mãe, patriarcado, pai. Tá ok? Próximo. Aqui temos um exercício que não é para vocês fazerem, tá? Porque os exercícios nós vamos fazer pela plataforma. Mas é válido a gente dar uma olhadinha nessas questões. Por exemplo, aqui, ó. Primeira questão. Faz uma pergunta sobre os tipos de organizações políticas e sociais, que é o que eu já falei para vocês. Tinha desde reinos, grandes impérios, até pequenas comunidades. Localização do reino de Kush, é só vocês virem aqui nessa página, tá bem aqui, ó. Viviam na região da Núbia, que é o atual país Sudão, tá? Próxima. Explique o que é matriarcado e como isso funcionava no reino de Kush. Acabei de falar para vocês. Quem eram as Cádenses? Falei na outra aula também, que era um poder, uma mulher, na verdade, que administrava o reino juntamente com o faraó. E aqui é para você elaborar uma frase, certo? Seguindo, vamos falar hoje sobre algumas informações de outros dois grandes reinos africanos que existiram muitos séculos atrás. O primeiro é o reino Garamantes, tá? E depois vamos falar do reino de Axum, certo? Inclusive, o reino de Axum é o que está representado lá no início do capítulo, que tem aquele grande obelisco, tá? Então, primeiro o reino de Garamantes. O reino de Garamantes, ele surgiu antes de Cristo também, lá por volta de 500 anos antes de Cristo. E esse reino ele existiu no deserto do Saara, ali onde é hoje a Líbia, tá? Então, eu acho que vocês se lembram do quinto ano quando vocês estudaram alguns povos africanos. Se eu não estou enganada, vocês estudaram os berberes, que é outro povo africano que vive no deserto do Saara. E são comerciantes, eles são nômades. Eles vivem vivem se deslocando de um lado para o outro no deserto do Saara. É o mesmo caso da população que vivia no reino de Garamantes. Eles eram nômades ou seminômades. E aí eles dependiam para a sua sobrevivência da criação de animais e da agricultura que eles faziam nos locais que eles paravam para viver durante um tempo, tá bom? Eles ficaram muito conhecidos porque eles tinham um complexo e muito bem elaborado sistema subterrâneo de irrigação, que é o que está retratado nessa imagem, para eles conseguirem usar nas plantações dele. Esse sistema era chamado de fogara, tá bem aqui, ó, tá? E é utilizado até os dias de hoje. Outro ponto importante é que eles habitavam uma região próxima de alguns oásis. O que são os oásis? É sempre aquilo que aparece nos filmes e nos desenhos. Sabe quando tem aquela pessoa há muito tempo no deserto e que ela tá doida para tomar uma água, para tomar um banho, e aí de repente ela vê um lago, uma palmeira. Oásis é isso. Oásis é água no meio do deserto, tá bom? Geralmente um lago, essas coisas. E aí eles ficavam próximos a esses oásis. Tem aqui embaixo a explicação, ó. Pequenas áreas férteis com fontes de água no meio do deserto. Beleza. Próximo é o reino de Axum. Os Axumitas criaram o reino no leste da África por volta dos anos 50. Que anos 50 é esse? É 1950? Não. É o ano 50 depois do nascimento de Cristo, tá? Ou seja, mais de 1900 anos atrás. E aí esse reino de Axum, ele é formado por vários povos, certo? E aí, por que tem esse obelisco para representar eles? Porque eles ficaram muito conhecidos pela sua arquitetura, tá bom?
E essa arquitetura, ela vem de uma troca cultural entre vários povos que viviam nesse reino. A localização também do reino de Axum é bem estratégica. Por quê? Porque ela fica entre 3 continentes, como diz aqui, ó, África, Ásia e Europa. E isso facilita muito o comércio, tá? A execução do comércio, da atividade comercial. Tanto que eles tinham moedas de ouro, moedas de prata, moedas de bronze, certo? E é isso. Então, essas são algumas informações principais sobre esses 2 reinos. E conforme for passando as aulas, eu vou voltando a citar eles e eu vou passando exercício sobre também, tá bom? Vamos fazer logo esse exercício aqui para a gente ver como é que está o nosso aprendizado. Vocês vão fazendo junto comigo, tá? Aqui tem um texto. Aí esse texto ele diz assim: o professor Leicester passou 5 anos escavando uma das regiões mais inóspitas do deserto, Garama, atual Jarma. Lá, ele e sua equipe resgataram da areia o que teria sido o primeiro estado legitimamente líbio, um reino perdido composto por mais de 100 sítios fortificados e vilas com estruturas semelhantes a castelos, além de diversas cidades. Por volta do ano 1000, dominando as técnicas aquíferas, puderam erguer acampamentos sofisticados na área desértica. No subsolo, eles construíram 600 túneis que juntos alcançavam mais de 1000 quilômetros e ergueram 100.000 poços de 40 metros de profundidade, tudo para manter uma população estimada entre 50.000 e 100.000 pessoas. De acordo com o texto, qual o nome perdido da Líbia? Qual o nome do reino perdido da Líbia encontrado pelo arqueólogo? É o Egito? É o reino de Cush? É Garamante? Ou é o reino de Axum? Então, vocês vão se lembrar qual é o reino que tinha um sistema de irrigação, porque ele fala aqui, ó, disso. Qual é o reino que vivia no deserto? É muito fácil, é só vocês se lembrarem daqui, ó. Garamante, que é o reino que tinha um sistema de irrigação, que vivia no deserto, que vivia na região da Líbia. Então, fácil é o reino de Garamante. Ele vai perguntar outras coisas sobre o texto, quais vestígios eles encontraram. Aí você vai dizer que foram os sítios fortificados e vilas e tudo mais. Qual é o nome do sistema de irrigação encontrado pelos arqueólogos nesse local? Vocês já sabem disso, por quê? Porque lá no texto está dizendo que é o Fogara, certo? E aqui embaixo, com quais povos os axumitas realizavam comércio? Essa questão tá aqui na outra página, ó, aqui embaixo. Usados nas trocas comerciais com mercadores do Egito, do Sudão e de países da Península Arábica. Então, com quais povos? Egito, Sudão e países da Península Arábica, da Europa e da Ásia. Então, é muito fácil responder essas questõezinhas. Vocês que são alunos excelentes, sabem muito bem, tá? Por hoje é só, pessoal. Beijos, até a próxima aula.